Fala, sócio, beleza? Falar um pouquinho agora sobre o acordo entre o Santander e o Fundo Imobiliário RBVA11. Foi divulgado ontem que eles chegaram a um acordo para encerrar todos os processos que o Santander tinha ajuizado contra o fundo para correção de aluguel, enfim, para uma série de coisas que o fundo estava até indo bem na questão dos processos, tinha conseguido derrubar todas as liminares, elas tinham sido deferidas, mas ninguém sabe como é que isso ia se desenrolar quando o mérito fosse julgado, tá? E quando essa notícia saiu, eu falei que, na minha opinião, é uma boa notícia e continuo achando isso, mas é importante detalhar um pouco mais, até porque, em primeiro lugar, o mercado não reagiu tão bem, nem deu aquela disparada de preço, mas também não deu uma despencada, não. Ele abriu caindo um pouco, depois deu uma recuperada, mas enfim, está sendo negociado num preço menor do que estava ontem. Muita gente falando, Rafael, mas enfim, esse acordo foi bom ou não foi? Bem, cada um pode chegar à sua própria conclusão. Na minha opinião foi, mas o mercado não está nem aí para o que eu penso, tá? Mas eu vou explicar agora por que, na minha opinião, foi um acordo bom para o fundo. Não necessariamente foi o melhor acordo, na verdade, muito longe disso. Não foi, a Rio Bravo não conseguiu trazer o melhor acordo possível para os cotistas, mas na minha opinião foi um acordo ok. Então vamos lá, eu separei aqui os 4 principais pontos que estão lá no fato relevante. Caso você não tenha visto, eu recomendo que você veja. Está bem detalhadinho lá, todos os pontos, as projeções de quanto é que o fundo ia receber antes e quanto é que ele vai receber agora. Mas vamos lá. Tem 4 pontos, dos 4, para mim, 3 são muito positivos e um é muito negativo, que termina que compensa pelos 3 positivos. O primeiro ponto é que todos os 28 processos foram cancelados, na verdade, foram extintos, né? Foram extintos. Então, isso aí foi bem interessante, porque quer queira, quer não, a gente nunca sabe. Por mais que o mérito parecia ser muito bom para o fundo, e as primeiras liminares já tinham sido indeferidas, ninguém sabe, no final das contas, à medida que aquilo vai se desenvolvendo, por quanto tempo vai se arrastar. E essa indecisão, essa imprevisibilidade é muito ruim para os investidores, de uma maneira geral, tá? Quando você investe em fundos imobiliários, você pensa em previsibilidade de receita, de tudo. Isso daí sempre causava aquele risco adicional, que obviamente se refletiu no preço do fundo. A gente viu a queda do RBVA11 da casa de 150 para a casa de R$110, que é o valor que está sendo negociado hoje. Então, essa primeira notícia foi excelente, os processos foram extintos. A segunda notícia, o segundo ponto que está lá no fato relevante, também é muito interessante, que o Santander decidiu prorrogar 18 dos 28 contratos de aluguel por mais de 10 anos. Então, a gente sai de um cenário onde o Santander disse que ia cancelar 26 dos 28 contratos. Então, o fundo só ia ficar garantidamente com 2. Ninguém sabe no momento do final mesmo se o Santander estava blefando ou não, se ele ia tentar renovar ou não. Ninguém sabe isso. E a gente nunca vai poder saber. Por isso que eu falo, é importante você ter o certo, é melhor ter o certo do que o duvidoso quando você espera a previsibilidade. E aí o Santander, em vez de desistir de 26 dos 28 imóveis, ele já renovou 18 dos 28 imóveis por mais 10 anos. Esse novo contrato vai ser típico, só vai valer ao fim do contrato atípico, que vai ser no final de 2022. E ele ainda tem uma permanência mínima obrigatória de 30 meses. Então, depois de renovado, ele tem que passar pelo menos mais 2 meses e meio. E depois desses 2 anos e meio, depois desses 30 meses, se ele quiser renovar, ele ainda tem que avisar com 180 dias de antecedência. Ou seja, tem pelo menos mais 3 anos garantidos de contrato, além do prazo de vencimento. Então, o que ia terminar em 2022 vai até pelo menos o final de 2025. Então, previsibilidade de receita para o fundo pelos próximos 5 anos. Isso também é positivo. E aqui veio um ponto negativo, que obviamente foi muito negativo, para balancear com isso outro. Até porque, como foi uma negociação, cada negociação, uma parte tem que ceder aqui e acolá, e muita gente acha que a Rio Bravo cedeu mais do que deveria ceder, tá? Qual foi a questão? Primeiro que a Rio Bravo, ela topou renegociar o valor dos contratos de aluguel, que ela não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, até por ser um contrato atípico, ele não pode ser negociado. Não vou explicar especificamente isso dela agora, mas acredite em mim, contratos atípicos não precisam ser negociados, tanto que os processos que o Santander tinha colocado na justiça tinham sido todos negados até então, tá? Não tinha sido julgado o mérito, mas tinham sido negados. Então, a Rio Bravo disse o seguinte: Santander, eu topo negociar. E aí, o que foi que a Rio Bravo abriu mão, no caso do RBVA11? Rio Bravo, quando eu falo Rio Bravo, é porque eu estou falando da gestora do fundo, tá? Primeiro, ele perdeu o efeito do ajuste anual do IGPM desse ano. Então, os que tinham sido reajustados no final do ano passado, o reajuste vai ser cancelado, inclusive o que foi pago até agora vai ser devolvido de maneira retroativa, daqui a pouco eu explico, e o que ia ser reajustado agora na metade do ano, em julho,
também não vai ser reajustado. Os reajustes só vão acontecer no final desse ano de 2021 e em 2022. Os próximos anos vão continuar sendo reajustados pelo mesmo índice, mas ele cancelou o reajuste para esse ano daqui. E além de ter cancelado o reajuste, ainda concedeu um desconto de 17% de modo retroativo até ao final do ano passado, dezembro de 2020, que obviamente que o fundo não vai devolver esse dinheiro agora, ele vai compensar nos próximos pagamentos de aluguel, então vai ser um desconto nos próximos pagamentos de aluguel. E aí o que aconteceu? Além de tirar o reajuste, ele deu um desconto de 17% e em todos os contratos, mesmo naqueles 10 que não vão ser renovados. E aí esse é o ponto que talvez tenha causado tanta frustração em boa parte dos cotistas, no mercado, no desempenho do preço do fundo depois de divulgada essa notícia. E fica aquela sensação de que, tipo, parece que o acordo foi muito ruim. E aí o quarto ponto é que o fundo agora está autorizado a comercializar esses 10 ativos que não foram renovados. Então, desde agora, ele já pode começar a prospectar pessoas para vender o imóvel, porque a grande sacada do fundo é que ele quer deixar de ser um fundo de agências bancárias para se tornar um fundo de varejo. Então, como está muito concentrado em agências bancárias, a maior parte de Santander tem outra parte da Caixa Econômica Federal e mais de 70%, acho que mais de 80% da receita do fundo vem de agências. Então ele quer, primeiro, fazer novas emissões para adquirir outros imóveis e outros segmentos, para que ele se torne um fundo mais de varejo, e essas agências que não vão ser renovadas, ele quer vender essas agências para quê? Para poder pegar essa grana para o fundo, vai amortizar e vai diminuir o percentual do fundo que está alocado em agências bancárias. Então esse ponto também foi positivo, porque o fundo pode desde agora começar a prospectar clientes para poder negociar esses 10 ativos, tá? E aí o que aconteceu? Quais são os reflexos financeiros disso? É que antes desse acordo, a previsibilidade, o que estava previsto para o fundo receber de receita era, durante o ano de 2021, era R$ 1,04 por cota, durante o ano de 2022, R$ 1,09 por cota, e aí lá em 2023, depois de vencimento de todos os contratos, como o Santander disse que ia devolver 26 das 28 imóveis, ia cair para 45 centavos, de 1,09 para 45 centavos. Por isso que o preço do fundo já estava tão descontado, tinha caído lá do 1,50 dos R$150 para os R$110, porque estava essa nebulosidade do que ia rolar a partir de 2023, ninguém sabia, e essa falta de previsibilidade é muito ruim para os fundos. E aí com a negociação, o que acontece? Agora em 2021, em vez de R$ 1,04 por cota, ele vai receber, em 2021, o mensal vai ser 81 centavos por cota, em 2022, 86 centavos por cota, e em 2023 vai cair, mas vai cair para 63 centavos por cota. Então o piso, que antes era 45 centavos, passou a ser 63 centavos. E por que eu estou enfatizando tanto esse ponto específico? Porque nesse novo pior caso, 63 centavos, pelo preço que ele está agora, eu vou considerar o preço de R$ 111,50, porque ele abriu, acho, em 111,70, caiu para 111,20, e aí está nesse meio termo, não sei exatamente quanto vai estar no momento que você estiver assistindo esse vídeo, então vou considerar R$ 111,50 por cota. Então, quando eu divido 63 centavos por esse valor, isso daria um yield, um cost, para quem comprasse, por exemplo, o fundo hoje, lá em 2023, de 0,57% no mês, que anualizado daria 6,78%. Então, durante 2 anos, esse ano de 2022 ia ter um retorno bem bacana, continuaria tendo, o retorno era ainda melhor, mas teria um retorno bom. E quando tivesse essa queda, ainda seria para uma queda que está dando mais de 0,5% ao mês. E isso não está levando em conta, por exemplo, o fundo poder vender o ativo, ou poder encontrar novos inquilinos, ou o que quer que seja lá na frente. Então, o novo pior caso, na minha opinião, ficou muito melhor. Por isso que eu acho que, no final das contas, foi legal em torno do fundo, para dar uma tranquilidade em relação ao que a gente pode prever sobre o fundo. Não acho que foi o melhor acordo que poderia ter sido feito, não acho que você tem que necessariamente, enquanto cotista, ficar satisfeito com o acordo em si, mas você pode ficar aliviado por isso daí ter sido resolvido. E o modo paz é o que é o mais importante, no final das contas, você está em paz com seus investimentos. E agora, eu acredito que essa nova situação traz mais tranquilidade para o fundo e pode até ser, não estou dizendo que vai acontecer, que nas próximas semanas as coisas comecem a melhorar para o lado do fundo. Esse cenário ficou menos nebuloso e pode melhorar, não necessariamente para subir a cota, mas pelo menos para o mercado entender mais o que é que está acontecendo. Acho que o próximo relatório gerencial que o Rio Bravo vai divulgar vai ser essencial, vai ser importantíssimo para a gente entender muito mais sobre como vai ficar o futuro do RBVA11. Mas é por isso que, no final das contas, eu, na minha opinião, tá,
foi um acordo, foi um resultado interessante, foi um resultado bom para o fundo, para os cotistas, mas não foi necessariamente a melhor negociação. Agora a situação está um pouco mais tranquila, todo mundo, para quem estava muito aperreado com o RBVA11, o novo e pior caso é bem mais tranquilo do que era antes desse acordo. Antes do acordo, a situação a partir de 2023 estava muito ruim e isso já estava precificado, tá? Esse novo acordo, na minha opinião, ainda não está completamente precificado. Acho que o mercado não está entendendo tão bem. Vamos ver os próximos relatórios gerenciais, vamos ver as próximas etapas. Mas, na minha opinião, foi algo positivo para os cotistas de uma maneira geral. É isso. Espero que tenha ficado claro para você agora.